Boa tarde a todos e todas. Hoje estamos recebendo o professor Francisco de Assis Mendonça. Ele tem graduação em Geografia, mestrado em Geografia Física pela USP, doutorado em Clima e Planejamento Urbano pela USP, pós-doutorado pela Universidade de Paris 1, na França, também em Geografia, e na Universidade do Chile. É professor titular do Programa de Pós-Graduação em Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, acho que é urbano, se não me engano, da Universidade Federal do Paraná. Professor visitante do PPGEL da UERJ. Professor convidado da Universidade de Paris 1, no Instituto de Geografia, da Universidade de Bretanha, na França, e pesquisador convidado na London School of Hygiene and Tropical Medicine, e no laboratório também da França, em Sorbonne. É membro da Comissão de Climatologia da UGI, que é a União Geográfica Internacional, desde 2012, presidente da Associação Internacional de Climatologia, presidente da AB Clima entre 2002 e 2004, da ANPEG entre 2007 e 2009, e membro da ANPAS, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, entre 2004 e 2008. Também é membro da CTC Semandem desde 2019, tem experiência na área de Geografia e Geociências, com ênfase em Geografia e Meio Ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: estudo do ambiente urbano, climatologia, geografia da saúde e epistemologia da geografia. É pesquisador 1A do CNPq desde o ano de 2013. A palavra está com o professor. Oi, Priscila, muito obrigado pela introdução. Boa tarde a você, ao Xisto, que nos dá um suporte aqui por trás, e da parte técnica. É muito bom reencontrá-los. Nós estivemos juntos no Encontro de Geografia da Saúde em Manaus. Depois encontrei Priscila no Encontro de Geografia, o Internacional de Geografia da Saúde em São Luís do Maranhão, que foi agora em junho deste ano. E quero dar uma boa tarde a todos vocês que estão acompanhando virtualmente, e aqueles que vão depois seguir acompanhando a gravação que vai ficar. E eu agradeço muito a Priscila por esse convite, né? Tenho um carinho enorme por ela, pelo Xisto, são os colegas queridos da geografia, e temos um particular nesse grande campo de estudos que é a geografia, um particular que nos aproxima, que é a geografia da saúde, né? Essa preocupação com a qualidade de vida, com a saúde física e mental das populações, e como que esse tema se torna um problema importantíssimo para a análise geográfica. No Brasil, não, é um grupo que agora tem 25 anos, que se reorganizou, que se organizou, embora o tema seja um tema secularmente tratado, mas aqui nós, na geografia brasileira, ele tem 25 anos que a gente retoma, a partir de 99, a gente fez parte dessa retomada, vamos dizer assim, né? E o grupo vem crescendo muito. Nossa intenção de conversar com vocês hoje, conforme Priscila nos convidou, é falar um pouco da trajetória da gente, como que a gente identificou esse tema, problema, como que a gente desenvolve ele, quais são os seus marcos conceituais teóricos, como é que a gente se articula dentro dele, que tipo de estudos que a gente faz. Eu, antes de mais nada, quero dizer a vocês que é um tema de interesse da sociedade no geral, e vocês vão ver isso na apresentação, né? Tanto quanto a geografia em si é um campo de conhecimento de interesse no geral da sociedade. As pessoas, os seres humanos, têm uma noção inata, têm uma necessidade inata de saber onde estão, quais são suas condições de existência, qual é a condição temporal, espacial da existência humana. Tá, a gente pode falar, nós estamos na Terra, no Brasil, aqui em Campina Grande, a maior parte de vocês na região de Nordeste, Paraíba, Campina Grande, eu aqui em Curitiba, na Federal do Paraná. Todos nós temos essa necessidade de saber onde é que nós nos localizamos no universo, na Terra, no país onde estamos, na cidade onde estamos. Saber localizar é uma necessidade fundamental para a gente poder ter orientação na vida. Mas o localizar não é apenas uma questão de coordenadas geográficas ou endereços de logradouros, ou mesmo endereços eletrônicos, agora cada um com seu e-mail, seu TikTok, seu Instagram. Não é só isso, né? Quais são as condições
que esses endereços onde nós estamos no universo tem. E o campo do conhecimento que nós, em termos sociais, fomos construindo, é o campo do conhecimento que nos dá esse suporte, esse aval para saber onde estamos, como estamos, quais são as condições de onde estamos, né? Onde estamos é bem plural, é o indivíduo e o seu coletivo, é nós, cada um de nós, mas nas nossas famílias, bairro, cidade, no país, no mundo. Estamos sim em alguns lugares. E como é que são esses lugares, né? A sociedade tem uma necessidade premente, cada pessoa tem necessidade premente de saber essas coisas, para organizar a sua vida, para saber como traçar o seu presente e o seu futuro. Então, a saúde é um dos elementos que aparecem aí, né? Como é que os seres humanos estão em condições de vida, né? Em condições aí de saúde mesmo física, como está o funcionamento do corpo, quais são as moléstias, os problemas que o meio facilita ou dificulta que aconteça com as pessoas, as populações, quais são as principais doenças, onde é que elas estão, quais são as formas de tratamento, acessibilidade, etc. Tudo isso são questões geográficas. Não são questões da medicina, não são questões da enfermagem, da odontologia, da psicologia, não são. Essas são questões eminentemente geográficas, que para muitos é uma coisa nova, é uma abordagem nova. Para alguns outros não é tanto. Para mais alguns outros é objeto de estudo. No caso aqui, eu trarei para vocês esse tema com objeto de estudo meu, objeto de estudo da Priscila, de vários colegas do Brasil, no encontro mesmo agora de São Luís do Maranhão, tinha mais de 300 pessoas participando, foi um encontro fabuloso dos países de língua portuguesa, trazendo conceitos, teorias, estudos de caso, propostas de ações para que a gente, enquanto adultos, estudiosos, cientistas intelectuais, possamos avançar para contribuir da melhor maneira possível com a qualidade de vida das populações. Eu coloquei aqui um título, né, um título para situar a nossa fala, que vai da visão eurocêntrica à abordagem pelas alternatividades dos problemas de saúde e doença das populações humanas. Falo aqui de Curitiba, a Priscila citou nossa introdução aí, e eu vou pedir assim, o apoio a ela, o Alxisto, que passe já o primeiro slide, né? Assim, para nós, de onde é e como é que nasceu essa ideia de trabalhar com geografia da saúde? A saúde foi uma coisa que sempre me preocupou, acho que preocupa todo mundo, porque vez por outra na vida a gente tem sempre uma doencinha, um probleminha, uma enfermidade, um incômodo qualquer, faz parte da vida humana. Eu tendo sempre a brincar que estarmos vivos é sempre uma sensação de ser vitorioso em relação àquilo que todos os dias e momentos estão nos atacando para nos destruir. Se a gente não tiver limpo, se a gente não comer bem, não repousar bem, a gente se enfraquece. E tem um conjunto de outros organismos vivos que estão conosco nessa existência, e se a gente não cuidar desse corpo que cada um tem, eles vão cuidar para eles. Eles vão nos consumir as bactérias, os vírus, outros animais, etc. Então, os seres vivos estão em permanente concorrência. Nós só estamos vivos, cada um de nós, embora a gente nem pense muito isso, estamos vivos como resultado de conquistas a cada momento, a cada minuto, a cada dia, a cada hora. Conquista, quanto mais a gente permanece vivo, mais a gente está sendo vitorioso, numa concorrência biológica permanente. Essa é a existência. Se nós não nos cuidarmos, nós nos tornamos objeto para a vida de outros seres vivos. A gente vai virar alimentação, a gente vai virar um monte de outras coisas. E as doenças acabam sendo essa intermediação entre a nossa condição de estar bem fortes ou enfraquecer e aí ser sugado ou consumido por outros agentes, por outros elementos. Seja os seres vivos, seja as ações físico-químicas da natureza. Um raio que cai sobre uma pessoa mata ela, um maremoto, um terremoto, um grande furacão, enfim, um acidente tecnológico que a gente possa ter, um risco qualquer, a vida está sempre ameaçada. Então, estar vivo, chegar a uma idade assim, madura, na senilidade, 80, 90, 100 anos, é uma grande vitória. A maior parte das pessoas morre na primeira infância. As estatísticas do mundo mostram isso. A grande quantidade de crianças que já nascem doentes ou que não chegam a um ano de vida é enorme.
sobretudo em países de situação econômica difícil, países pobres, né? Aí você tem a mortalidade muito alta de crianças e pessoas na idade adulta para senil. Então, sejam os agentes biológicos, sejam os agentes dos impactos diretos, a vida, estar viva é uma conquista. Então, as populações envelhecem, sim. O Brasil está caminhando agora para uma condição demográfica de população envelhecida. Em 2050 e 2070, o Brasil será um país de população envelhecida. Envelhecida quer dizer, o número de nascimentos é muito baixo em relação ao número de pessoas que chegam à idade adulta e avançada. E essa condição, ela sempre é um desafio às políticas públicas. Nosso país, surpreendentemente, não teve o crescimento da população esperado e calculado pelo IBGE há 20 anos atrás. Ele foi bem inferior. Estimava-se que nós chegássemos a 220, 230 milhões de habitantes agora, em 2020. O Brasil passou pouco mais de 200 milhões. Reduziu de quase em relação a 2010, quando se estimava 210 milhões. Agora a gente está pouco mais de 200 milhões. E isso advém de controle de população, de mortalidade da população, de morbidade associada. Então, há aí um capítulo muito importante da geografia, que é o estudo da dinâmica demográfica, que tem a ver com a questão da saúde e das doenças das populações. Eu comecei a me interessar, eu volto lá só um pouquinho disso, eu comecei a me interessar por esse tema na minha tese de doutorado, defendi o doutorado, essa tese, essa capa azul com escrito em amarelo à esquerda, defendi em 1995, em maio, e o clima e o planejamento urbano de cidade de porte pequeno foi a tese, mas quando eu estudava sobre o clima urbano, um dos problemas do clima urbano é a saúde da população nas cidades. O clima influencia diretamente a saúde das pessoas ou indiretamente. Ondas de calor e frio, vendavais, inundação, seca, etc. Essas condições todas, poluição do ar, elas todas traduzem também em efeitos sobre a condição da saúde humana. Então, quando eu estudei, fiz a minha tese, não foi sobre saúde, mas eu li muito sobre. Só que eu tinha que escolher, eu não fazia uma tese sobre saúde, terminei sobre o clima como elemento do planejamento urbano para garantir qualidade de vida. Ora, dos vários estudos dessa minha tese, ficou na minha mente a ideia de saúde, o clima e a saúde humana. Em 99, eu me submeti ao concurso de professor titular aqui na Universidade Federal do Paraná. Na época, para se tornar titular, tinha-se que escrever teses, né? Hoje não é mais assim, hoje mudou bastante, mas na época era obrigatório. Então, eu tive que escrever em um ano uma tese para me submeter ao concurso de professor titular. E essa tese foi a ser publicada em 2001, neste livro, né? Intitulado Clima e Criminalidade. A tese de livre docência é uma tese de escolha livre do candidato, é diferente do doutorado que tem um orientador e tal, na livre docência, titular você não tem orientador, é uma escolha pessoal. Por que eu escolhi esse tema? Porque a criminalidade nos anos 90 era um dos mais falados problemas da humanidade. Ela continua gravíssima e intensa hoje. Ela não é tão falada quanto, por exemplo, o futebol, as Olimpíadas. Mas ela é um dos gravíssimos problemas do mundo hoje, sobretudo em cidades médias e grandes nos países não desenvolvidos. Nos países desenvolvidos é também um grande problema, mas lá tem um controle maior do que aqui nos países não desenvolvidos. Quando eu fui escrever essa tese, eu escolhi trabalhar sobre a criminalidade, eu me lembrei dos estudos do doutorado e dos temas de saúde. E uma das coisas que na epidemiologia eu tinha encontrado é que um gráfico feito aí na obra da professora Maria Zélia Rocco-Ayhol, tem lá um gráfico que mostra o Rio de Janeiro, e assim, as temperaturas sobem no verão no Rio de Janeiro, entre outubro, novembro até março, abril, caem entre março, abril até setembro, outubro, e você tem uma variação no mesmo gráfico do teor de homicídios. O índice de homicídios cai bastante no inverno, mas sobe muitíssimo no verão. E eu falei, mas será que o clima ele influencia de maneira tão forte a condição da violência e da criminalidade? E aí eu fui fazer uma tese. Bom, eu resumo para você dizendo que há uma correlação muito próxima de elevação das taxas de homicídio no verão e redução das taxas de homicídios quando reduzem também as temperaturas no inverno. Se eu fosse ficar só com essa correlação de clima e dados de homicídio, eu estaria fazendo uma tese no começo do século XX. Uma tese embasada no determinismo climatológico, o determinismo geográfico.
Naquela época, começo do século XX, o determinismo era a corrente geográfica mais importante utilizada e se explicava que o atraso das populações ou a violência das populações de doença era diretamente determinada pelo clima. Claro que eu não fiz isso em 1999, mas eu mostrei para 10 cidades brasileiras uma correlação entre essas duas variáveis. E fui para a análise antropológica, evidentemente, e a análise antropológica mostrava todo o contexto social. O verão, mais quente, maior sociabilidade e maior predisposição a festas, consumo de álcool, Natal, Ano Novo, Carnaval. E a violência vinha associada a umas condições muito explícitas antropológicas. Mas em alguns casos muito especiais, o clima era forte influenciador. Nas áreas de favela era nítido, né? Favelas são áreas que não têm, as habitações, vamos dizer assim, não têm conforto ambiental. E nelas, a temperatura do ar chega a 70 graus, 65, 60 no auge do verão. E isso a gente mostrava na tese que tinha a ver essa temperatura fortíssima com o fluxo sanguíneo humano. E o fluxo sanguíneo acelerado, arando muito mais o cérebro do que as condições de temperatura mediana, para 20, 25 graus, era, sim, um dos elementos encadeadores da violência. Não o responsável, mas um daqueles que juntos se interagiam para mostrar a criminalidade mais alta no verão. Essa tese virou uma grande polêmica no ano 2000, 2001, não vou entrar aqui na discussão, porque ela suscitou o debate da geografia física versus geografia humana, a questão do determinismo e tal. Foi um grande debate por 2 anos. Sim, foi muito bom, por um lado, foi difícil enfrentar o debate, mostrar que as leituras atravessadas não estavam erradas, mas foi um bom momento também de suscitar a discussão sobre influência do clima sobre o comportamento humano. E neste caso aqui era sobre a condição patológica mental, psicológica, né? As doenças do cérebro, as doenças do comportamento. Bom, aí, isso era em 1999, a tese de doutorado em 95. Em 99, depois de apresentar essa tese, submeti ela a um evento internacional que ocorreu na França, no campo da medicina, o chamado GeoMed, Geografia e Medicina, feito sobretudo por médicos, um evento internacional em Paris. Eu mandei meu trabalho, me inscrevi, fui muito bem aceito e me convidaram para dar uma palestra. Neste evento, eu fui e lá encontrei o professor Raul Guimarães e o professor Eduardo Werneck, então estudante orientado do professor Raul, e os dois também trabalhavam com temas ligados à geografia da saúde na época. Bom, eu me uni a eles e, na volta desse evento, nós decidimos fazer uma mesa redonda no evento da AGB, em Florianópolis, no ano 2000, e lá, na AGB, nós lançamos o grupo de Geografia da Saúde, que na época era composto por nós 3. Mas aí a gente lançou, e que era exatamente para influenciar outras pessoas. E nossa surpresa é que o auditório que a gente marcou o debate inicial lotou de interessados, lotou, assim, saía gente assim pela porta pedindo para entrar. Foi uma cena muito bonita. E ali nasceu, então, renasceu, porque no Brasil já teve no passado alguns iniciantes, mas ali renasceu o movimento da geografia da saúde no Brasil. Próximo slide, então, está aí, a gente vai lá. E aí volto com vocês assim, quais são as nossas referências? Eu vou citar para vocês duas, né? Duas que são influências fundamentais para trabalhar com a geografia da saúde, mas existem várias outras. Aqui eu começo situando para vocês o complexo patogênico como uma base conceitual teórica do professor Maximilian Sorre, ou Max Sorre. Max Sorre foi um geógrafo importantíssimo entre os anos 30 e os anos 60, ele morreu no começo dos anos 60, esteve no Brasil em 1956, no Congresso de Geógrafos da UGI, que foi no Rio de Janeiro, e aqui vários pesquisadores brasileiros interagiram com esse célebre, famoso, fantástico geógrafo, que era então da Universidade de Sorbonne. Max Sorre escreveu uma grandiosa obra, trafegando por uma geografia completa, não preocupava ele se era física ou humana, mas ele tem um destaque muito forte na geografia humana. E no livro dele, chamado Geografia Biológica, ele tem um capítulo que ele trata da ação, né, dos reflexos biossociais, da influência da natureza sobre o comportamento humano e tal, e ele cria, entre 40 e 50, essa teoria, esse conceito, complexo patogênico. O complexo patogênico é uma postura científica, é um conceito, chega a ser quase uma metodologia que procura responder onde e por que, quando que as doenças ocorrem no planeta. Essa é uma questão geográfica.
Essa não é uma questão da saúde dos outros campos do conhecimento. Assim como qualquer fenômeno geográfico de estudo, objeto geográfico, a gente pergunta onde, quando e por que essas coisas ocorrem. Onde e por que as matas estão nos lugares em que estão, os rios onde estão, as cidades, as montanhas, as pessoas, as culturas. Ou seja, essas são questões geográficas. De primeira ordem. Claro que os cientistas podem fazê-las também, mas elas são nossas questões fundantes. E é para respondê-las que, ao longo da história da geografia, a gente foi criando conceitos de território, conceito de espaço, conceito de lugar, conceito de paisagem, conceito de região, que são os conceitos geográficos inerentes à formação geográfica. Então, o complexo patogênico é essa criação fabulosa dos anos 40 para 50, em que Maxwell diz claramente onde ocorrem as doenças no planeta. Eu até coloco aqui para vocês, de forma ilustrativa, esse mapa, que é a área de malária no mundo, né? É onde a malária ocorre. Aí vocês podem perguntar, né, a partir de Maxwell, onde ocorre a malária? Se ocorre nesses lugares em vermelho. Mas por que ela ocorre só nesses lugares em vermelho e não ocorre onde estão os lugares que estão em branco ou azul? Ora, não ocorre nos brancos em azul, ou ocorre nos vermelhos, porque nos lugares vermelhos tem condições ecológicas para o principal transmissor da doença. Os mosquitos transmissores, né, o anófilis, por exemplo, da malária, não tem condição de transmitir ela lá no Canadá, porque lá não tem condições ecológicas para o mosquito e não tem o agente patogênico. Então, há uma condição de natureza e de sociedade, né, que a sociedade dessas áreas em vermelho convive com os ambientes de maneira muito exposta, são lugares quentes e úmidos, e elas estão com o seu corpo sempre expostos à picada dos mosquitos aqui, que vão ser aqueles que juntos vão formar a malária. Então, essa aqui é apenas uma introdução. Nós teríamos que aqui uma aula só sobre Maxwell e toda essa teoria, mas não é para isso que a gente está aqui. Mas dizer para vocês, olha, a ideia geográfica de Maxwell e dos complexos patogênicos, ela é válida até hoje. Eu utilizo muito ela para estudar sobre a Covid-19, sobre a dengue, sobre a leptospirose nos meus trabalhos. Nesse complexo patogênico, o Maxwell nos diz, é preciso, para entender as doenças, ver qual é a influência do meio físico no aparecimento delas. O meio físico quer dizer o relevo, quer dizer o clima, quer dizer a água, quer dizer a vegetação, quer dizer os solos. Qual é a influência do meio biológico para ocorrer as doenças? Onde é e quais são os vetores? Quais são os vírus, as bactérias, os agentes transmissores, os hospedeiros? Quais são eles? Onde é que eles estão? Esse chama ele de meio vivo. E ele vai falar, sem o meio social não há problema para a geografia da saúde, porque nós, enquanto geólogos, estamos trabalhando com um olhar sobre os seres humanos, sobre as populações humanas. Então é preciso entender o meio social. As doenças não atingem a todas as pessoas de maneira igual. Há doenças muito particularmente próprias de trabalhadores das minas, de trabalhadores da indústria têxtil, de trabalhadores do automobilismo, de criadores de gado, de criadores de porcos, de tecelões, de padeiros. O meio social ele tem influência fortíssima sobre a ocorrência das doenças. As doenças do meio urbano, por exemplo, são muito diferentes das doenças do meio rural. Quando a gente observa, no caso brasileiro, a transição da população rural para urbana, que aconteceu sobretudo entre os anos 60 e 80, a gente tem, ao mesmo tempo, uma transição demográfica e epidemiológica. Essa transição epidemiológica mostra que, assim, até os anos 60 e 70, no Brasil, as doenças eram principalmente doenças do mundo rural. Bicho de pé, barriga d'água, doença de Chagas, e aí vai problema de alimentação, doenças de pele, trabalho forçado, tudo estava dado. Era um mundo rural. Hoje a gente não fala mais disso. Você olha o padrão das doenças no Brasil até os anos 60, eram doenças do mundo rural, transmissíveis em grande parte. Aí você olha o padrão das doenças no Brasil. Qual é o tipo de doença que mais mata no Brasil hoje? São as doenças chamadas neoplasias, os cânceres, associados em grande parte com as chamadas doenças cardiovasculares, coração, sobretudo o sistema de circulação, que são doenças derivadas do meio urbano, da alimentação na cidade, do sedentarismo, dessas formas em que o consumo de determinado tipo de produto ou exposição a determinados tipos de tecnologias faz com que as células degringolem. Não é o meio rural, é o meio urbano que está caracterizando a transição demográfica e epidemiológica hoje. Então, Maxwell e o complexo patogênico nos permite compreender como que as doenças são complexos. Por que complexos? Porque elas em si são resultantes da interação de múltiplos elementos e fatores.
Daí a ideia de multicausalidade, que ele não usava como termo. A ideia de unicausalidade das doenças prevaleceu até os anos 70. Até os anos 70, na ciência da saúde em geral, se tratava os problemas de saúde do ser humano com uma causa, em geral. Dos anos 70 para hoje, a gente foi crescendo, mas Max já chamava atenção lá nos anos 40. As doenças não respondem a apenas uma causa, as doenças são multicausais. Claro, óbvio, para a mortalidade por acidente imediato não entra aí, claro, aí o acidente é o acidente que mata. Um acidente de carro, uma tempestade, um raio, aí a gente vai dizer, é unicausal, porque você tem um elemento ali que é de ordem externa ao corpo humano, né, e que vai causar problema. Quando você olha o corpo humano em interação com o meio, não é só geralmente um problema. Então, de Mark Sorge, que é uma grande teoria, que eu incito sempre quem vai trabalhar com saúde a ler e conhecer essa contribuição dele, eu dou um salto para uma particularidade, que é o próximo gráfico, o próximo slide, né? Que é a contribuição fundamental com o olhar para o mundo não desenvolvido, ou de alguém de um mundo não desenvolvido, que é a brilhante contribuição do professor Josué de Castro. Max Sorge era um geógrafo. Formado na Sorbonne, trabalhou até morrer nessa universidade, viajou pelo mundo, estudou o mundo, mas um geógrafo de formação e de experiência. Josué de Castro não era um geógrafo. Josué de Castro foi um médico que se forma por volta dos anos 20 e que dos anos 20, no final dessa década para frente, ele vai vivenciando muitas angústias. Josué de Castro, médico formado na Escola de Medicina de Recife e que atuou no começo da sua carreira como médico em Recife. Há uma foto dele aqui à esquerda no alto, já de idade, mas essa foto lembra muito o começo da história dele, porque em Recife ele pesquisava, já formado como médico, mas no gabinete onde ele dava consultas, como médico e tudo, ele sempre recebia as pessoas e ao longo dos anos ele foi vendo que elas eram acometidas, na grande maioria, por um tipo de doença. E essa doença que ele vai colocar em destaque, ele vai identificar que era a questão da alimentação, a má alimentação ou a não alimentação. E aí ele vê que muitas pessoas tinham uma vida, em grande parte, convivendo com os mangues na área de Recife. Quem conhece Recife, vocês certamente mais que eu, estão aí bem mais próximos. Recife é uma cidade que é chamada a Veneza brasileira, né? Uma quantidade expressiva de rios, e de mangues, e de lagoas, e uma fauna riquíssima. Parte dela de alimentação humana, como a foto mostra lá, um homem com a penca de caranguejos, né? Tanto que a primeira publicação de Josué vai ser o Homem, né, e o Caranguejo, né, o Homem Caranguejo, que ele vai exatamente embrenhar-se nessas populações muito pobres que alimentam-se muito desses crustáceos, dos caranguejos, dessas áreas dos mangues. Só que essas pessoas têm uma debilidade alimentar enorme, porque falta a elas outros nutrientes, outras vitaminas, outras partes de uma alimentação para o desenvolvimento pleno do corpo. Daí elas vão desenvolver alguns tipos de doenças. Então, nos primeiros anos da experiência dele como médico atuando, ele vai medicar pessoas e vai ver que é uma coisa que se repete. E essa repetição leva ele a, como médico, ir até as comunidades e conviver com as comunidades, que elas comem, o que elas fazem, etc. Bom, o primeiro livro dele, O Homem Caranguejo, ele vai exatamente mostrar isso, os problemas da alimentação. Mas ele vai rapidamente também, já nos anos 30, para o Rio de Janeiro, e lá José de Castro se elege deputado. Vai trabalhar como político, e é na ação política que o olhar dele como médico e agora como político se estende para uma maior área do território. Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, litoral brasileiro, do Pernambuco ao Rio de Janeiro, e aí ele vai identificando que o problema da fome é grave. Era um Brasil que naquele momento tinha um registro elevadíssimo de subalimentação, subnutrição, uma mortalidade altíssima de crianças, né, e uma morbidade muito alta. E ele se preocupa com isso, porque aí há uma recorrente acusação da fome de um país cuja população, pelo determinismo ambiental, era a população de brasileiros preguiçosos, é o determinismo ambiental, geográfico, que está explicando que o brasileiro tem terra, mas não trabalha porque é preguiçoso, sendo preguiçoso não produz alimento suficiente,
não produzindo não consome, não consumindo fica doente. Essa era a grande explicação. Então, o brasileiro era por si um indolente, um preguiçoso, o Brasil seria sempre atrasado. É o determinismo climático que está em voga na época, o determinismo geográfico. Mas ele, a partir do estudo que ele faz sobre os mangues de Recife, ele fica descontente com essas afirmações e ele decide fazer um doutorado em geografia humana. Isso é anos 30 para 40, né? Ele vai fazer esse doutorado em geografia humana e ele coloca no centro dele a preocupação com a fome das populações no Brasil. Ele desenvolve um estudo e um método, e aí vai publicar o primeiro livro já nos anos 40, no final, Geografia da Fome, mais tarde, pouco mais tarde, Geopolítica da Fome, e esse livro é resultante desses estudos que durante o doutorado em Geografia, o médico que agora está se transformando em geógrafo, vai mostrar para a sociedade que o problema da fome no Brasil não era um problema da falta de riqueza no país, secas, inundações, solos ruins, não era nada disso, que o país era muito rico e potente, e que a população não era essa moleza, essa preguiça, esse atraso e marasmo que a linguagem comum determinista falava na época. Ele vai dizer que não era nada disso. O Brasil vivia um conjunto de políticas seculares de não investimento em desenvolvimento e não investimento em melhoria do padrão de produção agrícola e padrão de alimentação. E ele mostra no livro Geografia da Fome, com um método muito bem feito, e depois na Geopolítica da Fome, que o problema da fome era um problema político. Não era um problema de base natural, não tinha a ver com determinismo, que era uma condição de que os políticos insistiam em manter, que era uma forma, inclusive, de manter o homem no atraso, né? Mal alimentado, subnutrido, não tendo formação escolar, fácil presa da dominação para ser explorado pelo trabalho. Olha, pelo trabalho, claro, de alguém que mandava nele. Então, essa teoria, essa análise de José de Castro, torna-o muito conhecido já no meados dos anos 40, e em 48 José de Castro vai ser convidado pela Unesco e vai ser um dos fundadores da ONU no mundo. Se um dia você tiver a oportunidade de ir à ONU ou sede da ONU no mundo, vocês vão ver sempre uma referência e uma reverência ao ilustre médico geógrafo José de Castro. Ele, então, vai para a ONU já na sua fundação em 48, e a partir da ONU com a Unesco, ele vai ser convidado a desenvolver pelo mundo os estudos sobre a fome no mundo. Vai para a Europa, vai para o Oriente Médio, vai para os Estados Unidos e torna-se uma referência mundial. Então, essas são as duas grandes referências da geografia da saúde no seu nascimento. Lógico que isso vai crescer, a gente tem várias outras referências hoje, mas a retomada da geografia da saúde no Brasil tem, nesses dois grandes cientistas, os dois geógrafos, o seu pilar. Depois dessa condição, situada a origem para vocês, a retomada, eu coloco para vocês aqui um estudo de caso que foi logo depois do livro Crime e Criminalidade. Nós lançamos um projeto de pesquisa, em primeiro lugar para a escala local, depois, com os anos, a gente foi avançando para o Brasil sobre a dengue e mais tarde, depois de 2014, Zika vírus, chikungunya. A dengue tornou-se um objeto de preocupação no Brasil fortíssimo pós o final dos anos 90, mas sobretudo a partir de uma forte epidemia em 2002. Matou muita gente, depois em 2008, no Rio de Janeiro, matou bastante, diminuiu a mortalidade em 2014 para 16, hoje ela tem uma letalidade baixa no Brasil, porque os casos hemorrágicos passaram a ser melhor controlados, mas é uma doença que é gravíssima. Hoje no Brasil, só em 2024, mais de 6 milhões e 500 mil pessoas já foram registradas com dengue no Brasil. É a pior epidemia da história, essa desse ano. Assim, a mortalidade caiu muito, mas a quantidade de pessoas infectadas é elevadíssima. Nunca teve tanto que a gente está com outro projeto aí. Mas, enfim, eu mostro aqui para vocês um retrato de um projeto que a gente começou em 1999, foi junto exatamente com essa retomada da geografia da saúde, e até hoje a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha sobre a dengue. Aqui vocês têm 10 cidades no Brasil que a gente pesquisou entre 2012 e 2018, de maneira muito detalhada, ligando o contexto socioambiental, ou seja,
quais são as condições urbanas no Brasil que facilitam e favorecem os criadouros e a proliferação do mosquito e a ocorrência da doença, junto com os elementos do clima que favorecem ou influenciam os criadouros também. Esse estudo, por mais ou menos 20 e poucos anos que nós fizemos, nós pudemos desenvolver um sistema de alerta. Por favor, o próximo, Xisto. O sistema de alerta à dengue, o próximo, pode passar de novo, aqui são só elementos para tratar a dengue. Nós criamos um sistema de alerta em 2010, 10 anos depois de estar desenvolvendo a pesquisa, é um sistema de alerta de risco à formação de epidemias de dengue. Esse sistema de alerta, ele liga as condições meteorológicas com as condições de infectação do vetor e as condições ambientais. E aí a gente passou a desenvolver, a partir de 2011, 10, 11, semanalmente um boletim para o estado do Paraná. A gente fez só para o Paraná porque conseguimos o financiamento aqui no Paraná. Toda segunda-feira à noite nós publicamos, desde 2011, a situação de risco de formação epidêmica da dengue no Paraná. Pode passar o próximo, Xisto. Nesse sistema de alerta, a gente define os lugares e as condições de alto risco, médio risco, baixo risco ou nenhum risco de formação de condições para epidemia. Vocês têm aqui, então, os índices de temperatura, de precipitação, e aí a formação, é o período que deveria acontecer dessa situação para ser situação de alto risco, baixo risco. Veja, alto risco teria que ter uma prevalência desses tipos de tempo entre 72 e 120 horas. A partir daí a gente vai, antes da chuva, de calor, daí a chuva acontece, você tem um criadouro, e o criadouro vai dar condição à proliferação do mosquito. Temperaturas entre 22 e 30 graus, 10 milímetros no mínimo de chuva por dia e tudo. Então a gente produziu esse sistema de alerta. Ele é utilizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e pela Secretaria de Educação, porque aí a Secretaria pode chamar os estudantes para ajudar a eliminar criadouros. Próximo, pode ir já, o próximo, então, ele vai mostrar para vocês aqui o resultado. Nós publicamos agora em 2021 o livro A Dengue no Brasil, uma perspectiva geográfica, com 11 capítulos. O primeiro é de introdução, é geral, são os aspectos gerais da doença e a condição no Brasil, e os outros 10 capítulos, cada um é sobre uma grande cidade brasileira, daquelas 10 que eu mostrei para vocês no mapa anterior. Esse livro está disponível na editora CRV, pode ser aí por qualquer um de vocês ser acessado e conhecer o estudo. O próximo slide, pode termos isto, aqui nós hoje desenvolvemos, paralelamente ao estudo da dengue, um outro projeto. Desde 2022, nós conseguimos, no edital do MEC CAPES, um programa para 4 anos, o estudo da pandemia, as políticas públicas e os impactos da população brasileira em 3 grandes cidades, Curitiba, Rio de Janeiro e Fortaleza. Aqui tem um grupo de mais ou menos 15 pessoas envoltas nesse estudo, e o que a gente já começa a ter como resultado é a análise de como é que a pandemia se formou, o seu contexto político, como gestão político-pública da pandemia no Brasil. A foto no alto aí, acho que é simbólica para todos vocês, eu não preciso entrar em detalhes nela. A foto do meio de baixo são os retratos no auge da crise, né? Cerca de 1 milhão de pessoas morreram diretamente pelas complicações dessa doença, e é o projeto que a gente desenvolve agora, uma abordagem geográfica, né? E aí nós entramos no tema principal que eu coloquei para vocês, que são as alternatividades em saúde humana. Aqui com a questão o que é, qual é a sua importância e por que utilizar essa abordagem. Já começo introduzindo para vocês algo que é muito importante. Saúde pública e saúde coletiva. Dependendo da referência que vocês forem encontrar, buscar, vai haver semelhança. Vai haver compreensão de que são iguais. Dependendo, vocês vão encontrar que não. Por que não? Por que saúde pública e saúde coletiva não são sinônimos de alguma maneira? A saúde coletiva trata de tudo. É a questão da saúde das coletividades humanas.
toda e qualquer manifestação de doença, forma de cuidado, organização, está na saúde coletiva. Quando a gente fala saúde pública, nem sempre tudo de uma comunidade está sendo levado em consideração. Por que não? Porque o termo público diz respeito à organização a partir de um dado Estado, né? O Estado como organizador. Público é diferente de povo. Público é a relação de uma organização política do Estado com uma determinada população. Aí é público. Mas o povo não necessariamente tem relação com o Estado, por ele organizado da maneira como deveria. Então, essa diferença que é intrínseca, ela está muito presente na geografia, na minha leitura. Quando eu falo em saúde pública e vou falar do SUS no Brasil, eu sou um árduo defensor do SUS. Mas eu também sou claro em dizer para vocês que o SUS não engloba todas as formas que a população brasileira enfrenta as doenças. Não tá. Por quê? Porque o SUS é do Estado e a população e sua forma de vida é muito maior que o Estado. Então, a diferença está basicamente nessa condição. E por que essa diferença é tão importante? Porque quando eu falo de saúde pública, é o Estado que organiza a forma de atendimento, de controle, de atenção e tudo. Se o Estado não considera determinadas práticas, por exemplo, elas não são públicas. Elas são populares, são do povo, mas não são públicas. E aí, o grande debate que a gente faz, e alguns colegas da Geografia da Saúde às vezes ficam meio assim esquentados, é que eu falo para eles, não, a geografia da saúde pública é uma, a geografia da saúde coletiva é outra. E eu vou mostrar para vocês por que essa diferença acontece. Próximo slide, por favor, Xisto. Aí, assim, olha só, quando a gente fala, por exemplo, dos tratamentos que os indígenas fazem, que nunca vão no sistema de saúde, quando eu falo dos caboclos, que fazem os seus tratamentos, cuidam das suas doenças, das raizeiras, das benzedeiras, dos centros espíritas, eu estou falando de uma grande quantidade de ações e práticas que não estão no SUS, que não estão no sistema público. Elas estão na população, estão nas comunidades, sim, mas elas não estão lá dentro, ou chanceladas, ou fazendo parte do sistema de saúde, como a gente tem no setor público. E aí a minha pergunta colocada já há um bom tempo era essa nesse sentido, né? A geografia trata das relações da população com os seus problemas de saúde e doença ou trata só daquelas que são canceladas pelo Estado? Essa questão, para mim, ela é fundamental. E há de um bom tempo, eu trabalho, a dengue é uma doença que está no sistema de saúde, eu trabalho com dengue, trabalho com Covid. Mas trabalho também com outros tipos, com outras doenças, outros problemas que não passam por ali e que estão aqui nessas fotografias parcialmente representados. Vou comentar com vocês alguns deles. Pode ser o próximo, Xisto. Alguns deles aparecem assim, olha só. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é de caráter público, porque está ligado ao Estado, a OMS, ela aponta que cerca de 80% da população mundial utiliza práticas tradicionais dos cuidados básicos de saúde e 85% utiliza plantas ou preparações para a resolução de seus problemas de saúde. Meus caros, quase a população total do mundo, 80%, usa de tratamentos quando tem problemas que não necessariamente são aqueles da chamada saúde pública ou não estão nos catálogos da saúde da medicina eurocêntrica. E aí eu falo para meus colegas da Geografia da Saúde, bom, eu prefiro olhar os 80%, acho que a geografia está deixando de lado o estudo ou olhar sobre a maior parte daquilo que a população faz. E aí eu incito. Claro que às vezes dá uns debates mais acalorados, mas é preciso ir ao debate, né? Próximo, por favor, Xisto. Aí nos debates ou nos meus próprios estudos eu coloco, olha, a população a população europeia chegou no Brasil em 1500, é uma data oficial, claro que antes já tinham chegado, mas tinha essa data oficializada por Portugal de descobrimento. Ou de chegada aqui, né? Descobrido não, porque aqui já tinha população numerosa, né? Mas é a época de registro da chegada dos portugueses. Os portugueses e os espanhóis chegam na América, que já tinha civilização fortíssima aqui. E a pergunta é, ora, como é que essa civilização chegou até quando os portugueses e europeus chegaram com a medicina por aqui? Ora, com seus tratamentos próprios. Os indígenas têm um conhecimento fantástico, os negros, os ribeirinhos, sobre os produtos que estão na natureza e as formas como podem ser utilizados para debelar o mal que lhes aflige.
E aí nós vamos observar o nascimento da chamada ciência ou medicina científica no Brasil, quando? No final do século XIX, com a fundação das escolas de medicina, Salvador, Recife, Rio de Janeiro, mais tarde São Paulo, depois Minas, aqui mesmo em Curitiba, no final do século XIX, as escolas de medicina que vêm se formar, elas são escolas moldadas e fundadas à condição eurocêntrica. Pedro II, que é a foto dele, é aquele que vai exatamente no seu reinado, né, que termina em 1888, criar essa ideia de que o Brasil tinha que ser um país branco. Ele promove vários programas de esbranquiçamento da população brasileira, e a vinda de europeus é exatamente nesse sentido, de esbranquiçar a população, mas também de criar aqui fortemente uma civilização europeia. Pedro II era filho de Dona Leopoldina, austríaca, de Dom Pedro I, português. E tinha ele, por exatamente ser o imperador nesse período, a convicção de que aqui devia ser uma Europa. Futuramente devia ser a Europa. Então, o que ele faz? Ele vai criar o Observatório Imperial, que está uma foto aqui embaixo do Rio de Janeiro, e através do Observatório Imperial e das outras faculdades que vão sendo criadas, a medicina oriental, ocidental, se cria no Brasil, medicina eurocêntrica. E a pergunta é, bom, os índios estavam aí vivendo, os indígenas, secularmente. Será que eles não tinham conhecimento sobre as formas de tratamento dos mares? É óbvio que tinham. Será que os negros que vieram escravizados não tinham? Claro que tinham. Será que os ribeirinhos não tinham? Acabou que tinham. Pois a minha questão, quando eu falo de alternatividade, é essa. Alternatividade ao conhecimento eurocêntrico. Quais são os conhecimentos como as populações, 85% no mundo, ainda praticam e vivem sob esses cuidados? Próximo, por favor, Sisto. Esta é uma foto, apenas uma alusão, vou passar rápido nela, é a revolta da medicina, né, da vacina, que vocês veem aqui no começo da foto em preto e branco, no alto, um carro virado, era uma ambulância, o carro das vacinas, à direita um gráfico, olha, esse é o Rio de Janeiro, lá no alto dessa mesma, tem aqui uma foto que retrata a greve da vacina, né, a revolta da vacina, e era um momento modernista, anos 20, o Brasil, a tentativa de introdução, já no final do século XIX, dessa forma de tratamento hospitalar, né, que é o princípio da enfermagem, da Florence Nightingale, que vai inaugurar no mundo no final do século XIX, assim, a pessoa fica doente, ela tem que ser afastada da casa, tem que ser afastada do convívio social, tem que ser tratada fora. Sanatórios, por exemplo, tem uma foto clara, a foto da direita é a modernidade, anos 20, o momento da Semana de Arte Moderna, né, e a medicina moderna chegando no Brasil. Aí vocês vão perguntar, nossa, professor, mas a gente não tem sempre que levar o doente para o hospital, para a farmácia, e internar ele? Meus caros, essa é uma ideia moderna. Até meados do século passado, os doentes sempre foram tratados em casa, os mortos eram velados em casa, né? A minha infância, me lembro, anos 70, a gente ia em velório na cidade de morava pequena, os velórios eram na casa das pessoas. Os mortos ficavam expostos na sala principal da casa, quando tinha sala principal, ou em qualquer cômodo, e ali era o velório era o tempo do caixão ficar pronto. Quando não tinha caixão, os mortos eram enterrados, enrolados em cobertas ou lençóis, direto na terra. Isso aqui tem 40, 50 anos, era coisa comum no país. E o doente, ele era tratado em casa. Olha, essa ideia de hospital, de sanatório, de ambulatório, tudo isso são ideias modernas, são ideias europeias modernas. O doente tem que ser afastado do seu convívio social para ser tratado, qualquer que seja a doença. E a revolta da vacina foi uma luta, né, no Brasil dos anos 20, de que a população acreditava, né, foi mais influenciada por alguns falantes de época, que a vacina ia tornar as pessoas doentes e matar elas. Não estranha, vocês jovens, isso aconteceu há 3 anos atrás, quando Jair Bolsonaro e os seus cupinchas e correlatos fizeram a mesma coisa no Brasil. A vacina vai matar, não é para usar e tal. Gente, isso é um absurdo, né? Enfim, a gente tem um negacionismo científico absurdo no país desse governo que passou aí, e ressuscitou 100 anos depois aquele que aconteceu no Rio de Janeiro. Lá é uma alusão ao Oswaldo Cruz, aquele de bigodinho no centro da foto ali, né? Ou seja, eram os médicos, enfermeiros de branco de um lado, brigando com a população que estava do outro lado, enraivecida, querendo matá-los.
Por quê? Porque aí havia uma revolta da população contra a vacina. Bom, aqui é o nascimento da clínica, o Foucault mostra muito isso, século XIX, eurocentrização da saúde. E hoje, muitos críticos vão dizer, a medicina é hoje uma grande indústria, né? Por que acontece isso? Porque se formou na modernidade toda uma relação capitalista, de hospitais, de farmácias, de laboratórios, de diversidades de especialidades, que a gente tem que pagar tudo e muito caro, e muitas vezes você vai no hospital, você vai num tratamento médico, você se endivida terrivelmente, porque ali vão colocar tantas coisas que você tem que fazer, e muitas vezes um tratamento, ele tem os seus resultados colaterais que vão fazer muito mal, mais mal do que a doença que se tinha antes, enfim. Aí é uma grande polêmica, tá? Eu não vou entrar nela aqui, mas vou dizer a vocês que a medicina moderna tem tanto problema e tanta solução quanto tem o que a gente chama de cuidados tradicionais, alternatividades ou vernaculares. O próximo, por favor, é que a Constituição de 88, ela é que aprova o SUS no Brasil, no Sistema Único de Saúde, que é, claro, embasado na medicina eurocêntrica, mas que paulatinamente vai inserindo também algumas alternatividades, vou mostrar para vocês. A ideia de falar do SUS é a defesa necessária que cada um de vocês possa fazê-lo. É o único país no mundo que tem um sistema que atende a todo mundo, é um sistema universal. Você vai dizer, professor, mas é muito difícil conseguir uma consulta, isso e aquilo. Claro, para a classe média e classe alta que não suporta esperar absolutamente nada, ela paga um plano de saúde, ela paga o médico. Mas para a maior parte da população, o SUS é milagroso. É ali que essa população tem atendimento ambulatorial, consultas, exames, etc. E ele só não é melhor porque tem uma corrupção desgraçada nos políticos desse país que desvia os recursos dele para outros fins. Mas se fosse melhor administrado e melhor gerido, ele seria um exemplo, ele é um exemplo para o mundo. O problema é a forma da gestão, é a corrupção, não é o sistema em si, né? Mas, enfim, próximo slide, Xisto. Aqui eu vou lembrar, então, dessas alternatividades. As garrafeiras que produzem as garrafadas, não preciso falar em detalhe, vocês aí do Nordeste conhecem muito mais do que aqui no Sul essa prática, ela existe aqui no Sul também, as feiras livres que você vai encontrar garrafadas, mas se você vai do Nordeste ao Centro-Oeste e no Norte do Brasil, é incrível a quantidade de pessoas que procuram esse tipo de tratamento, de recurso. Ali, por exemplo, em Belém do Pará, eu sempre que vou lá na Dona Rosinha Chorosinha. É uma senhora que tem uma banca de ervas e preparados assim ali no mercado Ver-o-Peso, é assim em Natal, é assim em Rondônia, as farmácias de ervas são enormes, são redes assim belíssimas. E você fala, olha, isso é melhor ou pior do que a medicina que está no hospital, no laboratório? Eu diria a você que isso depende muito da pessoa que procura no que ela crê, né? Porque uma pode ser tão eficaz quanto a outra ou tão ineficaz quanto a outra, está muito na sua forma de se relacionar e procurar. Mas, enfim, as garrafadas têm esse tipo de ação, né? As garrafeiras, suas garrafadas têm esse tipo de ação que existe capilarizada no país inteiro, muito forte em umas regiões, menos em outras, e que atendem, de alguma maneira, às demandas da sua população. O próximo slide, por favor, Xisto. Aqui eu falo das benzedeiras, né? E benzedeiros também, não são só mulheres, embora a grande maioria são mulheres que buscam isso, desenvolvem um certo sincretismo religioso, grande parte delas são católicos, vocês veem a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui, o crucifixo de Jesus Cristo, etc. Mas na maior parte das vezes elas associam também a água limpa, um ramo de flor, são algum tipo de vegetação, né, que vai estar sempre na mão delas, né? E é incrível assim que nas bendições essas folhas que elas utilizam, elas parece que retêm essa energia que faz o mal à pessoa, e em geral essas folhas elas murcham na mão das benzedeiras no ato da bendição, e elas assim desenvolvem uma ação que talvez, se a gente buscasse uma terapêutica experimental, que pudesse medir química e fisicamente os seus poderes, a gente não encontraria resposta na racionalidade ocidental, nem na eurocêntrica, obviamente. Mas no cotidiano das populações que convivem com essas senhoras e com esses senhores, é uma coisa tão forte, tão presente, e eu vou confessar para vocês,
é uma coisa que fez parte da minha vida inteira. Mesmo adulto, tendo estudado no mundo, feito ciência, eu nunca deixei de procurar e de conversar com essas pessoas. E alguns momentos foram importantíssimos na minha vida, importantíssimas na minha vida. São pessoas de um coração assim que emociona falar, de um coração enorme, de uma bondade, de uma paz que transmite, que só o fato nos lugares onde elas estão e ver o bem-querer delas e a ação delas com a gente, que já é um passo enorme de melhora. Elas não dão remédio em geral para ninguém, elas fazem bendições, elas evocam espíritos positivos, elas creem nessa capacidade de que há uma dimensão não material, uma dimensão transcendental com que elas dialogam, e que essa dimensão traz para as pessoas sofrendo, traz alívio de muitas maneiras. É muito comum mães, parturientes e mães, nos primeiros meses, procurá-las para os desconfortos dos primeiros meses, do primeiro ano da criança e da mãe, em que as coisas estão procurando se ajeitar, e muitas vezes não é só o tratamento físico de um remédio que vai no médico e dá, é uma acolhida, é um carinho, é um olhar, é um evocar energias, que na medicina eurocêntrica não existe. Sabe? E isso está tão presente no Brasil inteiro, mas de maneira muito forte no interior do país, nas periferias das grandes cidades, e a geografia da saúde não tem um olhar sobre isso, infelizmente. Ou muito pouco, a gente começou, foi meio polêmico no começo, mas é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão presente, é uma coisa tão geográfica. Bom, vamos para o próximo. Francisco, antes de ir para o próximo, me diz uma coisa, aqui no Nordeste é muito comum a questão do sincretismo, né? Você observa aqui na foto, ó, tá certo? Você observa aqui na foto. Você encontra também essa realidade em outros lugares? Sim, então, e aí isso me levou a criar uma certa teoria que eu vou chegar nela, sabe, X, porque eu já apliquei com 2 doutorandos e vou aplicando e ela vai crescendo, né? Então, um outro exemplo desse sincretismo, né, que além do material, além do eurocêntrico, por exemplo, centros espíritas. Esses me despertam muito. Eu tenho muitos conhecidos que são espíritas, em casa mesmo, na família tem pessoas, eu não sou, eu sou agnóstico, nunca escondi isso, agnóstico é uma posição sobre a realidade, assim, eu acredito que todas essas coisas, essas manifestações existem e tal, mas para mim elas não têm revelação, porque eu não tenho esse privilégio, né? Nunca vi nada além da materialidade existente e presente. Meu olhar é muito sobre a existência material, né? Como está aí, sou um materialista por essência. Mas o agnóstico é aquele que admite que existe e que existe para os outros e que convive com os outros. Para você não tem o efeito que tem para os outros. Então, os centros espíritas, pessoal, eles existem em praticamente todas as cidades brasileiras, pequenas, médias, grandes. Nas grandes existem vários, e existem de várias classes sociais, de vários tipos. E os centros espíritas, além de uma ação muito acolhedora, muito solidária de ajudar populações em dificuldade, os centros espíritas fazem tratamentos, inclusive com cirurgias, né? Cirurgias espíritas, que tem, assim, na sua ação, os mesmos resultados que a medicina dos médicos ocidentais eurocêntricos tem, mas elas têm um desenvolvimento, uma forma de se realizar muito diferente, e estão presentes. A maior parte da população que procura os centros espíritas é aquela que tem problemas psiquiátricos, depressão em grande quantidade, ou pessoas que estão já desenganadas por problemas ligados ao câncer ou a problemas cardíacos. Esses são os principais males. São os males, em geral, são pessoas que estão desenganadas, são aqueles males fatais que, em geral, as pessoas fazem tratamento, mas não resistem muito. E essas pessoas procuram. Eu sempre tendo a crer assim, que os centros espíritas e os médiuns, né, que são essas pessoas que conseguem receber os espíritos de luz e com esses espíritos de luz operarem, essas pessoas conseguem, os centros espíritas, serem lugares de acolhida para o momento em que a vida está ameaçada, né, que a vida chegou ao final. Então, eles acolhem, são muito bonitos as posturas de mão, as falas, o acolhimento e o carinho, né? Que essas pessoas precisam, em primeiro lugar, no seu desespero, serem acolhidas. Então, para mim, o centro tem, em primeiro lugar, como as benzedeiras, esse acolhimento. Depois, eles trabalham muito também a ideia da transição, o fato de que nós não somos eternos, todos nós somos
passíveis, nós daqui chegamos e daqui partiremos em algum momento. Então, os cientistas ajudam a preparar também esse momento, essa condição de transitoriedade da vida, né, de que a gente, às vezes, está tudo bem, aí descobre um câncer, vai morrer, fica em desespero, como se a morte fosse alguma coisa não natural ou irreal. Né? A gente é levado, a vida que a gente leva, ela não nos prepara para a nossa própria passagem. Né? E é o que tem de mais real. Enfim, os CEF tratam as doenças, e a gente já desenvolveu estudos, tem 2 teses belíssimas defendidas sobre, acho que Marta fez parte do júri de uma delas, a Priscila fez parte, e assim, são estudos fantásticos, né? A Umbanda, né? Os centros de Umbanda, os centros espíritas, isso tudo não passa pelo SUS, gente, não passa. Então, é da população, é do povo, não é público, é do povo. E aí, meu olhar é sobre isso, que é muito forte, é muito presente, mas é um olhar geográfico, não tem nada a ver com as ações que, enfim, desenvolvem lá dentro. Mas eu estudo as repercussões populacionais espaciais. Então, o próximo slide, por favor, estamos encaminhando para ele, é que fala isso, né? São saberes, são fragmentos aqui, né? Os saberes vernaculares, tradicionais, alternativos, complementares, holísticos, eles existem na sociedade e são experienciados há séculos. Eles se voltam para a saúde humana e se apresentam não apenas pelo uso de antídotos, ervas, caldos, rezas, leituras místicas, mas por uma terapêutica. É uma referência ao Tavares, tem uma publicação do Tavares sobre isso, de cuidado e percepção da saúde, que enxerga o ser humano como um sujeito integrado à natureza e seus fluxos e ciclos. Isso reforçando o que eu estava dizendo antes, né? Então vamos ao próximo. Agora vai um pouco mais rápido, porque eu trouxe algumas partes de conceitos, a Bragança, aqui citado por Pereira e Cunha, as populações indígenas pré-existentes no território brasileiro, elas possuíam uma concepção mística do princípio de todas as doenças. Tinham fé em causas sobrenaturais e relacionavam os rituais de magia e o tratamento das enfermidades ao uso das plantas. Saberes esses que eram transmitidos entre gerações e continuam sendo transmitidos. Não chegam em grande parte à saúde pública, mas são saberes da saúde coletiva, saberes alternativos, né, alternativos à hegemonia ocidental. Próximo xisto. Mas o que e quem compõe a terapêutica com essa nebulosa místico-esotérica da racionalidade médica não oficial? Toniol Tavares nos leva a compreender 2 cenários que sugerem a existência de modelos terapêuticos distintos que poderiam ser divididos entre tratamentos convencionais, tratamentos alternativos, esoterismo e outros. Vejam, os convencionais são aqueles que já são conhecidos e são aí chancelados na medicina via, por exemplo, a ANB, a Associação Médica Brasileira, que lá classifica as doenças que podem ser tratadas pelos médicos. Os alternativos são aqueles que às vezes são aceitos lá, às vezes não, mas são da população. Os esotéricos envolvem formas diferenciadas de crenças e outros. Tá? Os alternativos são aqueles que eu falarei para vocês, porque os esotéricos eu não entro neles. Eu acho muito interessante tudo, mas aí exigiriam outras bases conceituais e analíticas que eu não tenho. Mas os alternativos, sim. Próximo, então, Xisto, a gente vai encaminhando. Olha, então, no Brasil, a gente tem uma portaria que é de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que regulamentou a implementação de tratamentos alternativos e das práticas integrativas e complementares, os PICs, na medicina do Sistema Público Único de Saúde, que eu acho que o próximo slide vai mostrar isso, Xisto, por favor. Quais são essas doenças? Não, pode ir para o próximo, porque aqui é só falando do mundo como essas estratégias são colocadas. Olha, hoje no Sistema Único de Saúde a gente tem colocado como tratamentos complementares ou alternativos que, dependendo da unidade básica de saúde, vocês vão encontrar ou não, mas que são aceitos e são chancelados. Apiterapia, aromaterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, dança circular, geoterapia, hipnoterapia, homeopatia, imposição de mãos, yoga, medicina antroposófica e antroposofia aplicada à saúde, medicina tradicional chinesa, acupuntura, meditação, musicoterapia, naturoterapia, osteopatia, ozonioterapia, plantas medicinais, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, terapia de florais, termalismo social, crenoterapia.
Esses são listados, são práticas alternativas que vêm secularmente sendo feitas no Brasil ou fora, e que, com muita luta, foram sendo integradas ou inseridas no Sistema Único de Saúde aceitas. Não estão em todo o território, obviamente, porque aqui são médicos ou são profissionais especializados que podem praticá-las. A maior parte dessas aqui já estão aceitas e são praticadas, algumas delas estão aceitas, mas não praticadas ainda, tá? Estão em processo de regulamentação. Mas isso já é um grande avanço dentro dessas formas várias que a gente trabalha. Eu apenas diria a vocês que dessas outras que eu coloquei antes para vocês, elas ainda aqui não estão. Por exemplo, as práticas de raizeiras, de benzedeiras. Centro espírita tem alguma parte deles, mas a benzição de mãos, só que está aqui, né? A postura de mãos que aparece aqui. Mas é a única prática dentro do centro espírita que é utilizada. Mas a postura de mãos não é só do centro espírita, várias práticas fazem isso, viu? Alguns médicos, mesmo a homeopatia, consideram já que essa postura de mãos, né? As mãos de uma pessoa que quer o bem e da outra sobre ela, forma um campo energético de positividade que ajuda em tratamentos. Então isso também já é aceito. O próximo, Xisto, vamos a ele. Olha, essas são as concepções, então, que sustentam a ideia de alternatividades em saúde, né? A ideia de saúde coletiva, como eu tenho falado para vocês, a ideia de inter e transdisciplinaridade, porque não é apenas uma ciência, a doença não é unicausal, ela é multicausal, e várias formas para compreender, várias ações para compreender essas doenças dessa maneira, as doenças dessa maneira que eu falo para vocês, apelam para os saberes tradicionais, os saberes vernaculares, que está no campo da transdisciplinaridade. Quando a gente fala em multidisciplinaridade, a gente está falando do campo da academia, de disciplinas. Mas quando a gente fala trans, a gente está indo para outros conhecimentos, para os conhecimentos também não científicos eurocêntricos. O real e a doença é compreendida como uma complexidade, da mesma maneira que o complexo patogênico lá colocado antes. Aqui a gente traz a necessidade do enfoque multicausal e complexo, a necessidade de trabalhar a decolonização da ciência, do saber, com as filosofias pós-coloniais ou decoloniais e africanas, que são formas diferenciadas de compreender o mundo, a realidade e a relação que os corpos têm com o meio e uns com os outros. Hoje, no Brasil, começa a tomar mais corpo a ideia de decolonização e de filosofia africana, que são fundamentais, que são importantes para a gente lograr nossa soberania de conhecimento, e o reconhecimento do diálogo de saberes, que é alguma coisa fundamental. A proposta nossa de tratar das alternatividades não é de acabar com a ciência eurocêntrica, mas sim de colocá-la no patamar de diálogo e construção conjunta. O próximo slide, por favor, Xisto. Aqui chegou essa teoria, esse conceito que eu criei, eu preciso escrevê-lo de maneira melhor para difundi-lo mais, mas é que quando a gente fala da relação entre o tradicional e o moderno, ele se explicita no espaço de várias maneiras, eu coloco aqui em 3 grandes escalas. Então, eu vou dizer a vocês, a tradição é aquela dimensão do saber alternativo, vernacular, tradicional dos indígenas, dos africanos, dos ribeirinhos, dos negros, etc., dos mestiços, etc., que não tem base eurocêntrica. Essa é a tradição. E quando eu falo em modernidade, eu estou falando daquela condição do conhecimento chancelado pela ciência europeia, especialmente a partir de Descartes, no século XVII e explicitamente XVIII para XIX, com o paradigma positivista ciência moderna. Aí tem a medicina moderna científica e a medicina tradicional. Então, tradição e modernidade são essas duas condições. Quando a gente olha o mundo, eu diria a vocês, nesses lugares em que está circulado com a célula em azul claro, bem clarinho, são os lugares, olhando o mundo, onde predomina a tradição, o conhecimento vernacular. A África, grande parte dela, a Ásia, a Índia, grande parte do interior da China. Essas áreas são áreas em que predomina o saber vernacular, Indonésia, Malásia e tal. Parte da Austrália, sobretudo, a parte centro-ocidental, onde estão, sobretudo, as populações de aborígenes e tal.
Na América, se eu olho, do México ao Brasil, especialmente, parte do Chile, da Argentina, com os Mapuches e tal, e os territórios indígenas, em que a gente tem predomínio da população com saberes tradicionais. A Groenlândia e Alasca, e parte do norte dos Estados Unidos e Canadá, parte. Aí predomina o tradicional. E o moderno, claro, América do Norte, em vermelho, Europa, que está claro, na parte da América do Sul, o bolsão que vai aqui, que a gente pega de Manaus, Belém, até o litoral venezuelano colombiano, e aqui no centro-sul a gente vai pegar o São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, o litoral nordestino e o litoral chileno, aí predomina a modernidade. África do Sul na África, áreas como os Emirados Árabes, a Turquia, lá no extremo, Coreia, Japão e parte aqui da Tailândia e o leste da Austrália. E, claro, essas áreas predominam. O vermelho são as áreas urbano-industriais mais importantes do mundo. Então, se eu olho o mundo, aqui esse jogo de espaços que geograficamente explicitam a luta entre a tradição e a modernidade. Onde predomina o vermelho, predomina a medicina científica, hospitalar, farmacêutica, laboratorial, de equipamentos avançados, tecnologia avançada. Operações que se fazem com robô hoje e computadores à distância. Onde predomina o azul claro, predomina a busca por chás, a busca por formas de benzição, a busca por garrafadas, a busca por formas diferenciadas de tratar dos males que afligem as pessoas, mas que estão na base da natureza e nas crenças. Essa é uma leitura do mundo de geografia tradicional, alternatividade, e de uma geografia da saúde hegemônica pública eurocêntrica. Mas quando eu dou um zoom nesse mapa, nesse planisfério, eu vou ver diferenciadamente. E é o próximo slide. O próximo slide faz uma escala para o Brasil. Aqui, eu diria, grande parte, que o vermelho, ou o Brasil moderno, está aqui na faixa oriental do país, do Rio Grande do Sul ao Ceará, pegando o litoral do Maranhão, chegando a pontos como, por exemplo, Belém do Pará e sua região, Manaus e sua região, Porto Velho e sua região, ali Mato Grosso, Cuiabá e a parte norte ali de Sinop, tudo. Ou seja, aqui eu falo de um Brasil moderno. E aqui mesmo eu falo do seu contraste que aparece dentro do azul, que é a área em tradição, que predomina a tradição, vai encontrar quase todo o centro oeste do Nordeste, o centro-norte do centro-oeste e o norte, mas eu vou encontrar azuis também ali no interior de Pernambuco, da Paraíba, no sul-sudeste da Bahia, de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, aqui no sul, no interior do sul, eu vou encontrar espaço em que predomina sim a tradição, em que essas práticas de medicina tradicional são muito presentes. Ao contrário, eu vou encontrar predomínio da modernidade nos lugares onde predomina a agricultura de commodities, onde predomina a grande cidade, onde predomina a indústria e os espaços da produção e do consumo do capitalismo avançado. Aqui eu vou encontrar dois tipos de geografia da saúde, dois tipos predominantes de cuidados e práticas com a saúde humana. Mas eu vou fazer mais um zoom ainda, para vocês verem que as escalas espaciais ou geográficas são fundamentais. O próximo zoom é o modelo, que se explicita nas diversas escalas. Se eu pego uma cidade, o centro das cidades modernas, das cidades americanas, são centros onde predominam hospitais, laboratórios, farmácias, tecnologia, população de classe média alta. Nesses lugares, a gente tem o domínio da medicina eurocêntrica. Mas quando eu saio dessa área central, eu vou encontrar uma periferia onde, por inacessibilidade ou dificuldade de acesso, de recursos muito escassos financeiros e também por determinação política, a gente não encontra quase hospitais, menos farmácias, quase laboratório nenhum, quanto mais longe, quase farmácia nenhuma, quanto mais longe do centro geográfico. Essa periferia sociológica e geográfica é nela que predomina as ações dessas alternatividades. Ao contrário, no centro vai predominar a medicina eurocêntrica moderna.
Mas dentro desses espaços, eu ainda vou encontrar microespaços de aparecimento de um e de outro. Lá no espaço predominantemente hegemônico de uma medicina eurocêntrica, trabalham as empregadas domésticas, os catadores de papel, os lixeiros, as babás. Essas pessoas vêm da periferia, em geral, geográfica, e vão trabalhar no centro geográfico e centro sociológico. Elas trazem consigo um conhecimento. A empregada ou babá que está cuidando do bebê lá numa casa muito chique do predomínio hegemônico da medicina eurocêntrica, quando o bebê de 2 meses chora 1 dia, 2 dias com febre, de 3 dias a mãe dele leva no médico, o médico dá um remédio da outra e a criança não chora, ele não para de chorar e sente dor e a febre não passa, a empregada, muito time fala, patroa, esse neném tem quebranto. Quebranto não está nos compêndios de medicina. Quebranto é o nome que as benzedeiras e as pessoas simples dão para os incômodos do bebê, que no momento em que ele está tendo muita transformação orgânica, nascendo dente ou com cólicas, ele não resolve, não é um remédio que resolve aquilo. Muitas vezes é uma benzição, é um chazinho, é um carinho, é um acalanto, é uma situação de ter que ter calma, paciência, porque ele está em transformação. E a benzedeira, o que ela faz? Ela acalma a mãe, ela acalma o bebê, ela dá um chá, ela faz uma reza. Isso não está na farmácia, nem no laboratório. Isso está na prática. Quem leva isso para a patroa, lá rica do centro hegemônico eurocêntrico, é uma empregada geral, é uma babá que vem da parte mais pobre. Mas lá na periferia geográfica, também de vez em quando, a gente vai encontrar um centro de tratamento especializado, porque foi mais barato o terreno, e aí construiu lá um grande centro, uma bolinha vermelha dentro do azul claro. Aí você tem um centro de tratamento oncológico ali dentro, com farmácias especializadas e laboratórios ao redor. Porque o político conseguiu uma grana para criar um hospital lá na periferia, daí lá vai e coloca. Ou põe uma farmácia, não é? Então, o espaço, ele é imbricado, o espaço geográfico, dessas imbricações que, dependendo da escala e da especificidade da ação, a gente consegue mapear muito bem e mostrar, num olhar geográfico, como é que essas realidades entre a tradição e a modernidade se imbricam, se completam muitas vezes, porque muitas vezes são contraditórios, mas muitas vezes são complementares, sim, também, no espaço, no tempo, na compreensão das populações. Então, aplicar essa concepção dessa diversidade escalar, da imbricação de práticas, é alguma coisa que está muito presente na nossa perspectiva da geografia da saúde. É isso que a gente tem construído nos últimos 25 anos. Acho que pode ir para o próximo, a gente acho que já vai, sim, concluindo, né? Que é esse esquema, né? A geografia tradicional, historicamente, é dividida em humana e física, que são os 2 grandes campos, mas a geografia da saúde é um conhecimento, é um campo que se coloca exatamente nessa imbricação entre natureza e sociedade, porque a gente vai falar de geografia das doenças, ou nosogeografia, né? Que muitas vezes a nosogeografia produz a influência do meio físico, natural, biológico sobre o comportamento humano, mas também as doenças do meio social, do meio urbano, meio industrial. E a gente tem hoje, além da nosogeografia, dentro da geografia da saúde, a geografia dos serviços, que em geral da saúde pública, e a gente puxa a última seta para baixo, que é uma busca de uma geografia das práticas e cuidado com a saúde coletiva, ou a geografia das alternatividades em saúde, né? Na minha concepção, hoje a gente tem 3 grandes campos: a nosogeografia, a geografia dos serviços públicos e a geografia da saúde, das alternatividades em saúde. Aí eu acho que a gente vai concluindo, acho que o próximo é para isso. É para agradecer a vocês pela atenção. Quase 1h30 de fala, mas a aula é isso, né, Priscila? A gente vai falar que são referências só para as alternatividades, isso é para aí, vocês têm a gravação, vocês podem utilizar essas referências para os alunos que quiserem ir, para tratar de decolonização do saber, essas referências. Mas é isso, obrigado novamente pelo convite, foi uma satisfação dividir esse olhar com vocês. Eu que agradeço, viu, professor? Foi ótima a sua fala. Inclusive, assim, né, uma coisa que eu já falei para ti, né? A primeira vez que
eu tive acesso, né, a uma possibilidade de um plano de curso, né, de Geografia da Saúde, foi contigo. Foi em 2002, né, quando eu comprei seu livro, Clima e Criminalidade, que eu peguei o teu e-mail e tu me mandaste por e-mail o teu plano de curso, né? Isso foi em 2002. A minha primeira turma foi em 2013, foi baseado no plano de curso, que fui modificando depois alguma coisa e tal, mas assim, a base, né, todo aquele arcabouço teórico, né, básico, foi a partir do teu plano de curso, né? Isso é uma coisa que eu Que legal. agradeço até hoje. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, antes de eu perguntar alguma coisa, professor Xisto. Bom, Francisco Mendonça, parabéns mais uma vez, até redundante, tá? Parabenizando sempre, você traz reflexões bem pertinentes, né? A gente aprende bastante. Nós temos aqui, Priscila, pessoas também lá do grupo, lá da Terra Sinais Geopolítica, a Ju Bueno está aí. Francisco, deixa eu perguntar uma coisa a você. Bom, são duas, na verdade. A primeira é que, quando você mostra a sua tese de titular, trabalhando a questão da relação de crime, de clima e criminalidade, eu recordo que eu também fiz aqui uma pesquisa sobre o mapeamento da violência urbana aqui em Campina Grande, e nós identificamos que a sensação de insegurança ela é algo presente na realidade aqui das pessoas e tal e tal. E de lá para cá, o que nós tivemos foi cada vez mais, pelo menos por parte da mídia, eu não sei se reproduz de fato, né, isso com uma verdade, mas a sensação, por exemplo, de insalubridade por conta da sensação mesmo térmica, as pessoas ficando impacientes, elas não mais tendo paciência umas com as outras, pelo menos aqui, né, na região. Eu queria saber se, eu entendo que você talvez não esteja pesquisando exatamente esse tema, mas que, como você pesquisou em um determinado momento e você dialoga sempre com temas através da aula, eu queria saber se você percebeu que se houve algum agravamento nesse sentido, né, se realmente os espaços urbanos estão ficando mais impacientes, as pessoas do espaço urbano mais impacientes. E a segunda tem a ver com o tema, que é a questão seguinte: a geografia, ela tem um problema muito sério, que é, às vezes, deixar passar as oportunidades para incorporar uma temática e se aprofundar. E acaba delegando para outras ciências esse debate, né? A gente pega, vamos trazendo um exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Um conceito bem complexo, e aqui a geografia ela não se debruçou, salvo o maior engano. Então, minha questão é a seguinte: você acha que, considerando que o Brasil é reconhecidamente, no cenário mundial, um país que tem uma grande biodiversidade, com plantas exóticas, a comunidade tem isso na sua prática cotidiana, inclusive superando até mesmo limitações religiosas em prol de uma crença, que é a crença da cura, né? Priscila sabe disso, a minha mãe, quando ela vem nos visitar aqui, ela sai andando pela rua e sai dizendo: olha, isso aqui serve para isso, aquilo serve para aquilo outro. Ela foi filha de indígena, né? A minha bisavó era indígena. Então, a questão falta a geografia uma percepção para incorporar esse tema dentro da sua matriz curricular, enquanto debate do saber, do novo saber, né, da nova ciência da medicina, porque se trata, a gente tem hoje até mesmo médicos receitando chá, né? Coisa que a gente não via no passado. Hoje a gente vai e diz: olha, toma um chá de tal coisa, um chá daquilo, um chá disso. Enfim, é isso. Então, muito obrigado, X, pelas duas questões que me permitem avançar um pouco mais nessa reflexão. Olha só, eu até começaria pela segunda questão, sabe, Xisto? Na geografia, está muito longe essa preocupação que você fala de que perceber e valorizar e reconhecer e trazer para a geografia essa leitura do real do cotidiano é alguma coisa realmente muito distante e insuficiente, muito falha. Eu sei que sou um dos únicos, Marta faz isso, Marta Priscila faz isso, né? Nós somos muito poucos que passaram, a partir de momento, a se preocupar com o que eu chamo de aspectos identitários de uma população, né? São aspectos identitários nossos.
nós, enquanto campo do conhecimento, a geografia foi muito marcada por uma leitura e uma visão eurocêntrica de mundo, uma concepção de mundo a partir da concepção europeia. Então, a gente entrou numa universidade e fez universidade, praticando uma forma de ensino, de conhecimento, como se aquela fosse a única e verdadeira, que é a forma de conhecer o mundo cientificamente europeia. É um ethos, né? Esse ethos, ele é imposto a gente, e a geografia como um todo, ela é muito moderna. Moderna no sentido de ciência moderna, europeia. Então, os objetos de estudo são construídos muito por um ethos eurocêntrico do que por uma necessidade ou uma cuidade identitária do lugar. Então, os problemas em geral que a geografia trabalha, eu me dou a mão palmatória, eu mesmo, minha própria tese, doutorado e mestrado foram assim. Eu tive uma formação assim, eu não tive como negar isso. Eu só fui me despertar para fazer um estudo como esse, sendo doutor já, 5 anos depois, é que me ocorre de pensar em problemas que estavam presentes na população, e veio muito à tona algo que para mim, você fala da tua mãe, era o meu pai, eu fui criado numa cidade muito pequena, em fazenda até meus 10 anos de idade. E depois que eu fui para a cidade grande, aquele mundo foi meio que combatido, né? Assim, a gente era roceiro, a gente andava com o pé no chão, a gente não sabia comer direito na mesa, a gente era um bando de atrasado e roceiro. Era essa a palavra que se usava para nós na cidade quando a gente chegou. A gente não sabia falar direito, não sabia comer na mesa, a gente não sabia calçar sapato. E aquilo tudo era banido. Mas aquela era a vida da população do campo, onde tinha a benzedeira, onde tinha o chá. Isso tudo veio muito à minha mente depois do doutorado, quando eu comecei a me tocar dessas dimensões, e eu me lembrei, passei a retomar o pensamento de meu pai, que era um homem analfabeto, e exímio conhecedor de raízes e folhas e seres pequenos. Olha, até a minha adolescência, nós nunca fomos de médico. Nunca. Sabe, a gente tinha uma saúde de ferro, a gente tinha problema de saúde, de doenças mais ocasionais, mas eram tratados com os remédios da casa, da vizinhança, conhecidos naquele lugar. Não é? Ou seja, a gente viveu um mundo tradicional até a minha adolescência. Depois ele foi completamente suplantado, entrou a modernidade, aí eu fui para a universidade, aí eu estudei, eu virei eurocêntrico. Me acordei, né? No final dos anos 90, bateu alguma coisa quando eu fui fazer esses estudos, e aí volta essa ideia de um passado, e que me faz, claro, talvez tenha sido as 3 experiências que eu tive do final da graduação até o meu doutorado em trabalhar com indígenas, com antropólogos, né? Que os antropólogos têm um olhar sobre a realidade diferente dos geógrafos, né? Como estudam os indígenas, os antropólogos indigenistas, né? Como estudam os indígenas, os indigenistas, eles acabam tendo que valorizar, reconhecer aquelas culturas, e aquilo me ensinou muito. No final da minha graduação, eu trabalhei com os Bororo, fui para a Amazônia Legal, fiquei lá trabalhando quase 2 anos com os antropólogos, nossa, que riqueza de conhecimento daqueles indígenas, e na universidade não dava o mínimo valor naquilo. Nossa, aliás, nem se podia falar indígena. Bom, enfim, então, na geografia, existe isso sim, e isso é uma marca da geografia moderna. Faça você uma tese de doutorado e você nos sítios europeus para você ver se você é aprovado. Absolutamente não é aprovado. Se seu conhecimento não for eurocentricizado, tu jamais serve o título de doutor. E nós estamos no Brasil. Tá? Bom, isso se liga um pouco com a sua primeira questão, que é sobre o agravamento das doenças com o calor. Uma das descobertas que fiz no estudo da tese de titular foi tendo que estudar um pouco do comportamento humano. E o comportamento humano, ele é reflexo de N fatores, um deles é o reflexo do meio. Para, por exemplo, o clima, nosso comportamento, ele responde diretamente. Se faz muito frio, a gente tem que tomar coisa quente, comer coisa quente, se aquecer, vestir roupa, fica mais recluso, se protege do frio que é externo. Se é calor, além de uma dada temperatura, a gente, ao contrário, vai tirando a roupa, a gente tem que ingerir líquido, procura se refrescar.
Nos estudos lá já estava claro, assim, nós vivemos muito bem, né, seres humanos, nosso comportamento é administrável e sociável com temperaturas que giram entre 15, 18 e 23, 25 graus médios. A uma umidade relativa de 50%. A gente fala isso de conforto térmico humano, né? Esse é o estado ótimo, né, humano, ótimo climático para o ser humano. Quando a gente tem a temperatura caindo abaixo de 15, ou subindo além aí dos 25, 30, 35, se nós não tivermos forma de nos proteger para garantir a termorregulação dos 36,5 interno, nós desenvolvemos comportamentos variados. Para temperaturas muito baixas, a gente tende a inércia, aí ficando quieto, parado, até a dormência, dependendo da temperatura, e a gente morre na dormência, porque a circulação para, né? Com a baixa temperatura, a circulação para e a gente tende a dormir e aí morre, né? No contrário, a temperatura muito elevada, ao contrário, o sangue, ele vai circulando cada vez mais rápido. Se os 36 graus e meio não são garantidos internamente, a termorregulação, nosso comportamento vai se desenvolver muito rapidamente para situações de desconforto, e aí a violência é uma delas, é o que eu mostro na tese, né? Isso está na medicina, está na psicologia. Então, veja, quando você fala da sua cidade, Campina Grande, que você observa, eu vou dizer, nós estamos em processo intenso de mudança e emergência climática. É o planeta. O Nordeste está se aquecendo também? Tá. A gente tem situações extremas das chamadas ondas de calor cada vez mais intensas. E vão ficar cada vez mais intensas. A violência e a criminalidade, eu mostrei na tese, uma das suas causas é exatamente essa alteração da termorregulação por um agente externo, que pode ser o calor do ambiente, o calor de uma máquina perto, etc. Mas o que a gente mostrou ali, está nos estudos, compêndios da epidemiologia, da medicina e da psico, é essa alteração do comportamento por elevação do calor externo que há dentro do nosso corpo e altera a termorregulação. Eu brinco com meus estudantes, quando essa aparece, falo, olha, a gente é classe média, tem um carro, o carro tem um ar-condicionado, tá bom. Se eu morasse em Campina Grande ou João Pessoa, eu ia usar muito o ar-condicionado do meu carro, da minha casa, porque a temperatura sempre está, geralmente no ambiente externo, acima dos limites adequados à vida boa humana. A gente, para manter 25 graus, bom, vocês estão aí na Paraíba, vocês convivem com essa realidade. Ora, mas não é toda a população de Campina Grande que pode ter geladeira, ventilador, ar-condicionado e carro com ar-condicionado, não é verdade? Tem uma boa parte da população que não pode. O que acontece com essa população? Ela está exposta a esse calor. E dependendo da situação de uma onda de calor muito forte, ela vai se desenvolver comportamento violento, comportamento de nervosismo e agressões. Eu brincava numa dessas falas, olha, se eu sou classe média ou classe alta, tem um carro e tem um compromisso marcado às 3 horas, e aqui em Curitiba no verão é assim, tem um compromisso às 3 horas marcado, eu saio de casa 1h30, porque é meio longe, mas aí tem uma batida de carro na rodovia que eu vou, ou na avenida que eu vou, e eu fico parado, porque eu não tenho como sair para lugar nenhum, aí o carro está com um problema do ar-condicionado, não funciona. E tá 32 graus, aqui às vezes faz 32, 35. É raro 35, mas faz. Mas é muito calor que a gente sente aqui, porque é muito úmido. 32 tem sensação de estar com 40 graus. E, cara, você está no carro, o carro está parado, o compromisso está passando a hora, você não chega, o carro não anda, o calor está meio caro, é incrível você ver a cena, as pessoas abrem o vidro, gritam umas com as outras, xingam, batem no carro. Sabe, aquele comportamento da civilidade, urbanidade, ele vai por terra. As pessoas tornam-se agressivas. Então, eu diria a você, nos lugares mais quentes, como, por exemplo, a Paraíba, Campina Grande, onde estão, o calor, ele está presente, permanentemente. Se eu tenho condições de me proteger e garantir uma aclimatação, as pessoas têm um comportamento desejável, civilizado, urbano, né? Mas se elas estão expostas a um calor excessivo, elas são muito mais predispostas a ações violentas, agressões e tal. Isso não é determinismo geográfico, nem determinismo climático. Isso chama-se determinação ecológica da vida. O que é determinação ecológica da vida? É isso que eu estou falando. Nós, como seres humanos, temos limites térmicos que a gente vive bem.
As plantas têm isso, os animais têm isso, todos os seres vivos têm isso. Não é determinismo geográfico. Determinismo geográfico é ideologia política, que fala de atraso e desenvolvimentos, é outra coisa. Determinação natural tem a ver com a biologia, a espécie, né? Nós somos a espécie humana. A gente precisa de água, de oxigênio, de temperaturas entre 18 e 25. A gente precisa disso. Senão, a gente tem que aclimatar-se. E aí, dependendo das condições sociais, a gente se aclimata ou não. Os pobres, em geral, não se aclimatam, porque não tem condição. Mas os indígenas se aclimataram muito facilmente, porque se adaptaram ao ambiente natural. Eles sentem calor? Sentem, óbvio que sentem, mas eles não têm os desafios e as demandas que a vida urbana quer da gente, eurocentricizada. Então eles vivem na floresta, sabem os lugares mais frescos da floresta, da mata, dos lugares, vivem muito bem, sem precisar de ar-condicionado. Nós, eurocêntricos, é que precisamos. Pois enfim, obrigado pela questão, é isso aí. Sim, tem só 2 comentários, um de Ju Bueno e o outro meu, certo? De Ju Bueno é que ela fala aqui que no Rio de Janeiro, a Umbanda, o Candomblé e o Centro Espírita tem mais pessoas que a Igreja Católica e Evangélica. E nas feiras também se vende, né, muito, no caso, eu acho que deve ser ervas para banhos e chás. Né? Aqui no sul também, Curitiba, Ju, né? A gente tem as feiras de Curitiba, em quase todas elas sempre tem as bancas dos raizeiros, dos ervateiros e tudo. Tem remédio para tudo também. Mas só nas feiras ou lá na periferia. E eu, assim, queria falar um pouco sobre o SUS, né, que tu falaste da questão do SUS. Ah. Eu, pelo menos assim, da onde eu estudei, né, os lugares que eu já estudei, eu vi o boicote político e às vezes da área médica mesmo, né, em vários estágios, digamos assim, e o que eu comecei a observar, né, que quanto maior o boicote deles, né, isso seja na política em geral ou na ponta mesmo, no serviço da ponta, você não tem um SUS que funcione. Só que quando você chega em cidades que não há interesse, digamos assim, da área médica privada, né, do setor privado, e políticos talvez que não tenham tanto interesse assim relacionado a isso, o SUS funciona, ele tem efetividade e realmente serve a população da maneira como deveria. Então o problema não é do SUS, o problema está em como ele realmente é gerenciado em cada lugar. Exato. E uma coisa que tu falaste, né, da questão da fé, eu lembrei de um livro, que eu não lembro agora o nome, mas eu lembro assim da ideia do livro, né, que vai falar exatamente sobre o efeito placebo e nocebo, né, que a fé, ela é praticamente assim, 80% da nossa cura, seja na alternatividade, ou seja, mesmo na medicina científica, tem a ver com a fé ou o efeito placebo. E a mesma coisa vai ocorrer com o efeito nocebo. Se eu chego no médico e já não acredito nele, não vai haver cura, não adianta o remédio que eu utilize, nem o preço desse remédio, né? É uma coisa assim que é muito forte. E por último, essa questão da tua teoria, né, que eu tenho acompanhado, né, como é que você tem desenvolvido, está cada vez mais interessante essa questão da gente trabalhar a escala geográfica para poder observar essa questão das ilhas de modernidade e de tradição, né, quando a gente vai observando a partir de cada escala. Né, isso aí é muito interessante para a gente fazer esses estudos realmente também, assim, dentro da cidade, né, eu trabalhei muito mais, hoje em dia eu tenho trabalhado menos, porque eu estou trabalhando mais com a fitoterapia, né, escolhi, digamos assim, agora uma das alternatividades. Mas, assim, quando eu estava estudando, no geral, né, essas várias práticas, isso aí é bem nítido mesmo, essa questão dessa modernidade no centro da cidade, e como é que ela está dentro da periferia, e de fato essa relação, e combina um pouco com Milton Santos, algumas ideias de Milton Santos, de Lefebvre, né, quando a gente está falando dessa questão da modernidade e tradição. E eu vou esperar pela sua publicação, né, por enquanto vai ficar com vídeo, mas eu vou ficar esperando pela publicação. Eu estou com o tempo de poder escrever. Eu publiquei ela, assim, muito resumidamente numa conferência que a Ellen organizou na UNB. Você deve ter visto aquilo lá e tal. E, foi um livro que saiu pela UNB, e aí eu escrevi sobre alternatividade, e uma pequena parte do texto eu falei sobre essa teoria, que já dei palestra sobre ela. Mas eu preciso do tempo de sentar e traduzir, e colocá-la no papel de maneira completa. Mas eu vou fazer isso, espero, daqui para o ano que vem. E de fazer.
Eu entendo perfeitamente, viu, a situação. Eu também passo. Correria. Pois tá, gente. Quero agradecer mais uma vez, professor Francisco, agradecer aos que estão aqui até agora, né? Sim. E também agradecer aos que vão assistir ainda essa palestra, que é muito rica, né? Tanto na questão da geografia, como na questão da saúde. Conhecer um pouco da trajetória, né, do professor Francisco Mendonça, que não é só clima, também não é só saúde, né? Principalmente geografia, né? Quando a gente está lidando com isso, a gente tem um pouco da história da geografia, dentro, né, da sua trajetória, né, acadêmica, que eu acompanhei já através de livros e agora tenho acompanhado através das leituras e através também da vivência, né, e tem sido muito prazerosa. Olha, eu agradeço, Priscila, você e a Xisto por esse convite, por essa sessão da tarde tão boa que sempre faz a gente refletir sobre o que a gente faz, né, falar com os estudantes é isso. E eu acho que, de uma certa maneira, estimular os estudantes que estão acompanhando aqui agora, os que vão ver depois, de que o conhecimento é essa paixão, né? O conhecimento, a ciência eurocêntrica e a tradição, né, o conhecimento tradicional vernacular, são formas de que a gente se coloca a pensar sobre o que a gente faz, sobre o que a sociedade faz, e que quanto mais a gente aprende, mais a gente pode contribuir para viver melhor a gente e os nossos próximos, nossa comunidade e tudo. Então, a ciência e os saberes tradicionais, eles têm essa magia, né, de nos ajudar a conhecer melhor a realidade, viver melhor e, quem sabe, construir um futuro melhor. É isso que eu espero com o que a gente faz. Então, muito obrigado novamente, um prazer enorme falar com vocês. Tá, prazer também, enorme. Parabéns, muito bom. Graças, dá um abraço para a Priscilinha, tua filha. Tá, obrigada. Tá, então até uma próxima. Deixo vocês. Um grande abraço. Até a próxima, boa noite. Tchau, tchau.